Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer Lippe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E hoje nós vamos iniciar aí nosso diário de leitura desta obra magnífica aqui, uma das grandes obras da literatura mundial, que é Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, publicada em 1940. A ideia aqui do diário de leitura é que ao longo da semana, como eu faço essa leitura dos calhamaços sempre pela manhã, então ao longo da semana, na sexta-feira, eu vou fazer um vídeo relatando um pouco como foi essa experiência de leitura, o que nós lemos, quais foram os pontos altos dessa semana de leitura. Então vocês vão basicamente acompanhar a leitura desse grande clássico, desse grande romance da literatura mundial. Então essa é a ideia aqui do diário de leitura, que nós vamos fazer aí ao longo dos próximos meses. Provavelmente vamos levar aí 3 meses para ler esse calhamaço. Então hoje é o nosso primeiro encontro desse diário de leitura. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais geral ainda, sobre livros, sobre literatura, cogitem a possibilidade de se inscrever aqui no nosso canal. Nós já temos aí um acervo bastante considerável. Inclusive temos aqui, vou fazer aqui uma homenagem especial ao Aldo Quaresma, o nosso novo inscrito aqui do canal, que está maratonando aí os nossos vídeos, sempre comentando, fazendo comentários muito interessantes nos vídeos. Então eu queria agradecer aí ao Aldo Quaresma pelos seus comentários, que sempre nos ajudam, nos incentivam ainda mais a produzir conteúdo sobre literatura, que é algo que nós, obviamente, gostamos bastante. Então, sintam-se à vontade para se inscrever aqui no canal, acionar as notificações, porque nós temos vídeos novos sempre, toda semana. Inclusive, esse vídeo de diário de leitura vai ser um vídeo especial, fora dos nossos vídeos normais de final de semana. Normalmente a gente coloca os vídeos ou no sábado ou no domingo. Esses vídeos de diário de leitura serão feitos sempre sexta-feira à noite, porque é quando a gente encerra a leitura durante a semana. Então a gente vai ter aí o vídeo de diário de leitura e vamos também ter os nossos vídeos normais aí do canal, falando das nossas leituras, falando das nossas discussões, reflexões sobre leitura e literatura. Acho que basicamente esses serão os recados. Então se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha aqui no vídeo, sempre ajuda muito a mandar esse vídeo para mais pessoas. E também siga a gente lá no Instagram, onde a gente mantém essa comunicação mais intensa diariamente sobre literatura e sobre leitura de modo geral. Okay? Então isso são os nossos recados iniciais e vamos iniciar então nosso vídeo de diário de leitura do nosso queridíssimo Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Então já estou aqui com o nosso roteiro, já estou aqui com o nosso chá, que vou experimentar agora. Maravilha. E vamos seguir. Bom, falar aqui dos calhamaços, são lidos sempre pela manhã. Esse então é o nosso primeiro calhamaço do ano. E esse é importante colocar que não se trata aqui de outro tipo de vídeo que nós temos aqui no canal, que é o Na Lupa do Lippe. O Na Lupa do Lippe são vídeos muito aprofundados, inclusive com a apresentação de biografia dos autores. E nós já fizemos isso com O Jovem Torles, de Robert Musil, um romance de 1906, e também fizemos isso com O Processo, de Franz Kafka, de 1925. Então nós temos na playlist aqui do nosso canal, nós temos esses dois blocos, esses dois conjuntos de vídeos, que esses são vídeos realmente muito aprofundados. Aqui a ideia não é essa, mas de qualquer forma, para compor, para que essa leitura do Por Quem os Sinos Dobram fosse uma leitura mais interessante, mais rica, eu obviamente consultei algumas biografias e principalmente vídeos biográficos sobre o Ernest Hemingway, a sua vida e a sua produção, a sua obra literária. E em particular, 2 vídeos de um canal do professor Griner Wolfson, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Griner Wolfson, que é um neuropsiquiatra e que fala muito sobre livros e faz vídeos bastante aprofundados sobre a vida de autores. E ele fez isso no caso do Ernest Hemingway, inclusive 2 vídeos, um vídeo sobre os anos iniciais e um segundo vídeo sobre os anos finais desse grande autor. E eu pesquei ali algumas informações, inclusive informações importantes que refletem aqui no nosso livro. Então assim, não é uma biografia, não é uma apresentação de uma biografia. Acho que vale até a pena fazer a apresentação da biografia do Ernest Hemingway, como nós fizemos a do Herman Melville, inclusive também com base nos vídeos do professor Wolfson. Então também nós temos aqui no canal um vídeo especial sobre a vida e obra do Herman Melville, o autor, obviamente, de Moby Dick, esse grande clássico da literatura mundial. Então lá, de fato, foi mais uma biografia. Aqui a ideia não é essa.
aqui eu uso alguns dados biográficos para conectar aqui com a minha leitura da obra, ok? Então esse era um outro recado importante aqui. Então, finalmente, vamos iniciar aí nosso diário de leitura. O diário de leitura, obviamente, eu vou me referir aos dias e o que eu li nesses dias. Então, o primeiro dia, onde nós iniciamos a leitura desse calhamaço, foi o dia 8 de janeiro. Tá? 8 de janeiro foi quando nós iniciamos a leitura aqui do Porquinho se nos dobra. Começo falando da minha edição. Essa aqui é uma edição da Bertrand Brasil, melhor dizendo, Bertrand Brasil, de 2020. Tá? Essa é uma... Ele tem a tradução do Luiz Piazet, inclusive tem uma nota do Luiz Piazet aqui, a gente vai chegar nela. Mas então falo primeiro da edição, né? Eu sempre comento aqui do objeto livro. E nesse caso se destaca, obviamente, o primeiro ponto que se destaca aqui é esta capa. A imagem de capa aqui, que é essa foto desse detonador, né? Um detonador de bombas aqui. E essa imagem, eu procurei saber, é uma imagem do Colin Anderson. E essa imagem, de fato, é muito emblemática de toda a história, né, do elemento, né, de um dos elementos cruciais da história que vai se passar, que é uma detonação de uma certa ponte durante a Guerra Civil Espanhola. A gente vai entrar em detalhes, mas queria chamar a atenção aqui, por exemplo, do primeiro elemento, né, que me trouxe, assim, me deu algum tipo de interesse aqui quando eu peguei esse livro. Já a capa já chamou a atenção, a capa com essa imagem aqui do Colin Anderson. O texto de apoio, o primeiro texto de apoio que aparece para mim, aqui obviamente é o texto da orelha. Esse texto da orelha do livro, né? Essa partezinha aqui, vou mostrar. Então essa parte aqui é a orelha do livro, escrita pelo Enio Silveira. E o que me chamou a atenção nessa primeira leitura, já para me aproximar, né, para abordar o texto, foi que ele menciona a situação do cenário da Guerra Civil Espanhola. Então aqui eu já fico sabendo que nós temos um romance onde o pano de fundo é a Guerra Civil Espanhola. Foi a primeira informação que me trouxe aí com esse texto de apoio. Depois nós temos aí uma informação bem interessante, que está bem fora do contexto aqui, mas acho que é muito legal vocês saberem, que é aqui. Não sei se dá para perceber. O livro é dedicado a Martha Gellhorn. E aí a pergunta óbvia, né? Quem é Martha Gellhorn? Essa explicação ela não é dada no próprio livro, né? Inclusive tem um texto de apresentação do Luiz Antônio Aguiar, onde não se menciona o nome da Martha Gellhorn, e nem também nem na orelha, nem em outro texto do próprio livro. Tá? Então o livro não faz menção a isso, não há nenhum tipo de nota explicativa ou nenhum tipo de nota de rodapé que diga quem é a Martha Gellhorn. Então, portanto, fui atrás de saber quem era a Martha Gellhorn. Isso, inclusive, está nos vídeos do professor Yuso. A Martha Gellhorn foi a terceira esposa do Ernest Hemingway. Ernest Hemingway teve uma vida bastante agitada em todos os aspectos, de saúde, de ação como jornalista, como correspondente de guerra e também nos seus relacionamentos amorosos. Ele teve 4 esposas, ou posso dizer 4 companheiras, né, de maneira mais abrangente, e nesta época, em particular, ele estava casado com uma moça chamada Pauline Pfeiffer. Então, a Pauline Pfeiffer, que foi a segunda esposa do Ernest Hemingway, eles estavam casados em 1936. O Hemingway já está meio que aposentado, já era um escritor conhecido, já era um escritor renomado, mas estava aqui meio que afastado, né, da atividade jornalística. Ele começou com uma atividade jornalística muito preponderante assim, na sua vida profissional. Evidentemente isso vai estar muito mais detalhado num eventual vídeo de biografia que a gente possa fazer aqui do Hemingway. Mas fato é que ele estava meio aposentado, afastado dessa vida jornalista, quando em 1936, já casado com a Pauline Pfeiffer, a Martha Gellhorn, que era uma jovem jornalista, que era muito fã do Ernest Hemingway, foi procurá-lo, encontrou com ele. Ele morava, se não me engano, na época em Key West, e uma região da Flórida, realmente um pouco mais afastado dos grandes centros urbanos. Ela foi até ele e ela convenceu, né, ela inspirou que ele deveria voltar ao meio jornalístico, cobrindo a Guerra Civil Espanhola, né, que estava ocorrendo naquela época. E ele, de fato, talvez por se sentir um pouco entediado, aquela vida meio afastada da agitação da guerra, um cenário, né, uma condição que foi muito presente na vida do Ernest Hemingway. Na verdade, ele foi ganhador de 2 condecorações por bravura
em zona de conflito, né, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda. Então ele já era uma pessoa que tinha um prazer, né, um desejo de estar nesses momentos de conflagração, né, de grande emoção, de grande adrenalina. Ele está um pouco afastado, ele se convence e ele vai, de fato, para a Espanha cobrir a Guerra Civil Espanhola como jornalista em 1937, né, no ano seguinte. E lá ele vai ter um romance com a Martha Gellhorn, romance esse que vai perdurar e vai acabar sendo um dos elementos que vai gerar aí a separação dele da Pauline Pfeiffer. E, obviamente, o livro, o Por que os Sinos Dobram, ele se passa, ele tem como cenário também a Guerra Civil Espanhola. Então o livro como um todo, vamos dizer assim, ele é um produto desse impulso da Martha Gellhorn de buscar o Ernest Hemingway lá no seu refúgio e fazer ele voltar à atividade jornalística, fazer ele voltar a escrever, né, naquela zona de conflito, e, portanto, nada mais justo do que esse livro ser dedicado a Martha Gellhorn, que foi a pessoa que meio que pariu esse livro, esse romance fantástico. Então essa aqui é uma explicação que não está no livro, mas que eu encontrei nos vídeos do professor Wilson, e eu acho muito interessante saber por que esse livro é dedicado a Martha Gellhorn. Seguindo adiante aí, vamos ter então o primeiro texto de fato, né? Então a gente tem a dedicatória e vamos ter um primeiro texto antes mesmo aqui do texto de apresentação. Eu tenho aqui a dedicatória e vou ter esse texto aqui curtinho, com uma grande nota explicativa aqui. Esse texto é do poeta John Donne. Esse poeta ele é ali da virada do século XVI para o século XVII. E vai escrever um texto em 1624, então já século XVII. E nesse texto existe a famosa frase que vai dar origem ao título do livro. E ele coloca da seguinte forma: ele coloca a frase aqui, que é o seguinte: portanto, não procure saber por que os sinos dobram, eles dobram por ti. Esse trecho, né, então o nome do nosso romance é Por que os sinos dobram. O sino dobrar, né, essa ideia os sinos dobrarem, é um sinal, é um anúncio de uma morte, né? Isso é muito comum em cidades pequenas, né, onde a igreja tem um papel muito preponderante e a igreja anuncia quando ali acontece uma morte. Então, esse dobrar os sinos significa o anúncio de uma morte. E se pergunta por que os sinos dobram? Portanto, quem morreu, né, para que os sinos estejam tocando? E o que o John Donne coloca nesse texto é que, assim, não pergunte por que os sinos dobram. Eles dobram por ti, porque todos somos irmanados. Todos estamos unidos pela condição de humanidade. Então, inclusive, essa interpretação também é dada pelo Enio Silveira lá na orelha do livro. Então, de fato, temos aqui uma ode à humanidade, essa conexão, né, entre todos aqueles que estão aí na condição de seres humanos. Então, o que afeta um ser humano também me afeta. O que me afeta também afeta a todos os outros seres humanos. Então, essa é um pouco a ideia do título que veio aí desse texto escrito pelo John Donne em 1624. Um detalhe interessante que está na nota explicativa, embaixo ali do texto, é que o John Donne ele também participa de uma campanha militar em Cádiz, na Espanha. A mesma Espanha para onde o Ernest Hemingway vai cobrir a guerra, e a mesma Espanha que é o pano de fundo do nosso romance. Então, assim, bem interessante a conexão entre John Donne e o próprio Ernest Hemingway. Seguindo adiante, vamos ter aqui um texto de apresentação, aí sim, o texto de apresentação do Luiz Antônio Aguiar, um segundo. E ali nós vamos ter vários aspectos interessantes, que já dão uma abertura interessante para o próprio texto, né? Informações que a gente vai captar ali naquela texto de apresentação, que vão permitir uma leitura um pouco mais aprofundada do texto em si. O primeiro elemento que chama atenção no texto do Luiz Antônio é a análise psicológica do nosso protagonista, o Robert Jordan. Robert Jordan é apresentado aqui no texto como alguém que busca se engajar numa causa, né, que quer abraçar uma causa, né, vamos dizer, levantar uma bandeira, mas esse engajamento que ele deseja conscientemente, ele não consegue transformar isso em ação. Ele não consegue, de fato, se comunicar, se conectar com as pessoas. É quase como se ele tivesse uma relação, ele tivesse ações para as pessoas, mas não com as pessoas, né? Essa integração maior não se dá.
Achei interessante isso porque me lembrou muito um personagem conhecido pela sua insensibilidade, pela sua desconexão com o mundo, que é o personagem Meursault, do Estrangeiro, de Albert Camus, né, de 1942, também livro que nós fizemos aqui bastante, temos vídeos aqui no canal, se não me engano 3 vídeos, sobre o Estrangeiro, onde a gente aprofunda ali a discussão do Meursault e da sua personalidade. Mas achei interessante essa conexão aí entre Meursault e o Robert Jordan, com uma diferença importante. O Meursault, essa dessensibilização que ele tem é tanto interior quanto exterior. Já no caso do Robert Jordan, ele exterioriza um desejo de conexão, ele exterioriza um desejo de engajamento, só que algo internamente não permite que ele de fato, sinceramente, se engaje, né? De maneira realista, de maneira efetiva, se engaje nesses processos mais amplos, no caso aqui especificamente, a causa da guerra, né? Na Guerra Civil Espanhola. Então acho que é um conflito muito mais intenso do que no caso do Meursault, porque Meursault, o que ele é para fora, ele é por dentro. E no caso do Robert Jordan, o que ele é para fora não reflete o que ele é por dentro, essa incapacidade de conexão. Então esse é um outro ponto bem interessante. Vamos adiante. Destaca ainda essa situação, né, o texto do Aguiar destaca ainda essa situação que o Hemingway foi para a Guerra Civil Espanhola como jornalista em 1937, então isso faz a conexão. Agora uma coisa interessante e que mostra o como é importante a gente captar, a gente buscar fontes diferentes na aproximação de um texto, né? O Luiz Antônio Aguiar traz uma informação que o professor Yussur não traz, mas no caso especificamente aqui, ele não menciona, no caso o Luiz Antônio, ele não menciona a participação da Martha Gellhorn, que foi fundamental para que o Hemingway tivesse ido lá para cobrir a Guerra Civil Espanhola. Então ele comenta que ele foi lá como jornalista, que inclusive essa divergência de opiniões entre o próprio Ernest Hemingway e sua esposa à época, Pauline Pfeiffer, no sentido de que o Hemingway apoiava os republicanos, né, os rebeldes republicanos, enquanto a Pauline Pfeiffer tinha uma predileção, tinha um apoio maior pelo governo de Franco, do ditador Franco. Então essa divergência política teria inclusive sido uma das causas, no caso aqui, pelo texto do Luiz Antônio Aguiar, da separação dos dois. Então novamente ele não cita a Martha Gellhorn como sendo o pivô dessa separação. Então achei interessante essa ausência de informação que é complementada, como eu disse, com as informações que a gente trouxe do professor Yussur. Agora, uma informação que o Luiz Antônio apresenta e que não está lá nos vídeos, é por isso que eu falo da importância de congregar essas informações, é que o texto foi muito bem recebido, né, o romance Porque o Ensino nos Dobram foi muito bem recebido quando foi lançado em 1940, né? Ele cobre a guerra em 1937, volta para a época morava em Cuba com a Martha Gellhorn, eles eventualmente se casam ali e vão morar juntos em Cuba, e o Ernest Hemingway utiliza o ano de 1939 para escrever o romance, que é lançado em 40. Então, quando ele é lançado em 40, ele é recebido de maneira efusiva, tanto pela crítica quanto pelo público. O que o professor Yussur não aborda é que esse romance ele vai ser escolhido para receber o prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais importante da literatura norte-americana. Só que esse prêmio foi vedado depois, essa decisão foi negada e não foi dado o prêmio efetivamente para Ernest Hemingway, apesar dele ter sido escolhido. O professor Yussur não menciona isso. Vai mencionar sim, assim como o Luiz Antônio, que em 53 o Ernest Hemingway vai lançar esta outra obra aqui, que eu tenho um exemplar aqui em inglês, muito bonita essa edição, na capa dura também, que é do O Velho e o Mar, que é lançado em 53, um pequeno romance, né, um romance relativamente curto, e esse romance 53 será aí o elemento fundamental para o Hemingway, aí sim, ganhar efetivamente o Pulitzer, e mais que isso, ganhar o Nobel de Literatura em 1954. Então essas informações são trazidas aqui, mas eu fiz questão de mencionar coisas que tem no vídeo do professor Yussur e coisas que tem no texto do Luiz Antônio Aguiar para mostrar como é importante a gente agregar, a gente sair buscando realmente várias fontes de informação para ter um quadro mais completo possível da obra, do autor ou do que você estiver pesquisando. Mais alguma coisa aqui? Temos então a nota de agradecimento do Luiz Peazé, que é o tradutor, e entre os agradecimentos está um luxuosíssimo, que é um agradecimento a John Hemingway. John Hemingway é neto
de Ernest Hemingway, escritor que vivia na Itália e que colaborou com o trabalho do Luiz Piaget, além de, obviamente, de várias outras pessoas responsáveis por cuidar do legado literário de Ernest Hemingway, ajudou o Luiz Piaget na tradução desta obra. Então imagine o luxo que é você ter o auxílio de nada mais nada menos que o neto do próprio escritor, do próprio Ernest Hemingway. Então esses foram as leituras que nós fizemos no primeiro dia. Então foi muito mais uma aproximação da obra, capa, orelha, texto de apresentação. Então a gente meio que foi, vamos dizer assim, tateando a obra. Então nesse primeiro dia nós só lemos da página 6 até a página 12. Então basicamente 6 páginas. Obviamente está muito abaixo da nossa média, que fica em torno de 10 a 15 páginas por manhã de leitura, né? Já que esse livro é lido todas as manhãs. Nosso segundo dia, já que nós estamos aqui num diário, nosso segundo dia de leitura foi no dia 13 de janeiro. E aí sim começamos efetivamente a ler o livro, a partir do seu primeiro capítulo. O que é que nós temos aqui? Primeiro detalhe importante. Se trata de um livro narrado em terceira pessoa. É um narrador onisciente que vê não só vê tudo que está acontecendo de maneira externa, como também faz relatos, aborda psicologicamente o que estaria se passando na cabeça ali do Robert Jordan, que é o nosso protagonista. Então temos aí um narrador, a priori me parece um narrador em terceira pessoa onisciente. Primeira cena que nós nos deparamos aqui com essa obra é uma cena numa mata, uma excursão numa mata, onde 2 personagens estão ali se aproximando de uma ponte, observando furtivamente uma ponte. Então somos aí apresentados aos 2 primeiros personagens desse livro. O primeiro é um velho chamado Anselmo e o segundo é um jovem chamado Roberto. Fica claro, logo nesse início, que Roberto é um soldado. É alguém que está ali, é alguém com treinamento militar, que está ali observando uma ponte e que essa ponte provavelmente será detonada, porque ele traz ali consigo, ele menciona isso, que ele está carregando explosivos. Por outro lado, o Anselmo, tudo leva a crer que é um guia local, alguém que conhece a região, que está ali mostrando para ele o caminho, como é que chega, como é que não chega, conhece a rotina de vigilância da ponte também. Então esses são os primeiros momentos ali do nosso romance. O narrador então apresenta o nome verdadeiro do soldado, que na verdade não é Roberto, como ele se apresenta para Anselmo, mas sim Robert Jordan. Segundo o narrador, teria experiência em explodir pontes e considera que na verdade o grande problema daquele momento, daquela guerra, para ele que é um homem experiente, não é explodir a ponte, é saber em quem confiar. Então esse é um padrão que vai se repetir ao longo do romance também. Vai ficar muito essa ideia de que na guerra nada é o que parece. Então nós vamos ver que isso vai aparecer algumas vezes aqui, até nesses primeiros momentos que eu já estou lidando com o texto, isso já vai aparecer algumas vezes. O narrador então já nos leva para um outro momento, um momento anterior àquele, aquele presente, então de 2 noites anteriores àquele momento inicial, onde nós vamos ter uma conversa entre o Robert Jordan e o comandante Goals. Esse comandante Goals, fica claro que ele está dando ordens, que ele está num cargo superior ao Robert Jordan, e eles estão falando ali do ataque, estão preparando ali a situação da ponte a ser detonada. Então esse é um pouco do contexto em que eles estão ali conversando. Uma coisa interessante é que o comandante Goals já dá a entender que há uma certa divergência, uma certa animosidade entre ele e os comandantes acima dele. Isso por quê? Porque ele quer fazer um ataque muito preciso, muito específico, não pode ser qualquer momento. Ele fala, não basta explodir ponte é fácil, tem que explodir a ponte no momento exato, dentro do nosso plano. Ele se queixa de que acha muito difícil realizar esse plano de maneira tão precisa, porque o comando sempre muda as ordens para ele, sempre dá ordens erráticas para ele, ele pede alguns suprimentos, o comando não manda esses suprimentos. Então ali a gente já percebe, da mesma forma que existe uma relação de comando entre Goals e o Robert Jordan, também existe uma relação de comando entre Goals e superiores a ele, e essa relação ela é tumultuada, ela não é uma relação muito bem azeitada ali. Então esse é um ponto também interessante. O Jordan, ouvindo ali aqueles elementos iniciais do plano para explodir a bomba, ou explodir a ponte, ele já afirma que ele não gosta daquele plano, mas que ele vai executá-lo porque são as ordens dele. E o comandante Goals também já diz quem é que manda aqui, que diz assim, a única coisa que eu quero saber de você é se você vai executar. Ou seja, eu não quero sua opinião sobre o plano. Então isso já cria também uma dinâmica entre os dois, que
que já é um ponto também a ser destacado nesse livro, né? A dinâmica entre os personagens, tanto a primeira dinâmica entre Robert Jordan e Anselmo, naquela primeira cena, lá na mata, quanto agora também entre Robert Jordan e o comandante Goals. É bem interessante esses diálogos mais acerrados, esses diálogos mais tensos que o Ernest Hemingway consegue produzir aqui. Então, de qualquer forma, estão ali discutindo e o comandante Goals dá algumas informações que provavelmente vão ser importantes lá na frente. Ele diz que esse plano foi ali desenhado em Madrid, né? Então a gente tem essa situação, a participação da capital espanhola, né? Existe também membros dessa resistência, desse grupo contra o governo, também estão na capital espanhola, e que o plano teria sido desenhado pelo professor Vicente Rojo. Então esse nome, Vicente Rojo, será provavelmente novamente mencionado lá à frente, né? Me parece que talvez seja um personagem interessante se nós ficarmos atentos a ele. E só que quando ele começa a comentar, né, dar mais detalhes sobre o plano que o professor Vicente Rojo teria desenhado, o próprio Robert Jordan pede para ele parar, porque ele não quer saber detalhes, porque amanhã depois, se houver algum problema e ele não quer ser acusado de ter vazado o plano, né? Se ele não sabe os detalhes, ele não pode vazar detalhes do plano. Então, isso já demonstra o quanto o Robert Jordan é consciente do seu papel ali. Uma coisa interessante também, sob o ponto de vista narrativo aqui, é que na conversa entre os dois, o comandante Goals menciona se Robert Jordan, ele pergunta se Robert Jordan conhece aquela determinada coisa sobre a ponte. Só que ele não diz o que é. Então, achei bem interessante isso, marquei isso lá, fiz questão de destacar isso como um gancho narrativo, né? Aquela informação que é colocada ali e que captura o leitor para ele ficar querendo saber o que afinal é essa coisa sobre a ponte que tanto o comandante Goals quanto o Robert Jordan conhecem. Então, achei interessante essa ferramenta narrativa que o Ernest Hemingway utiliza aqui. Um outro detalhe interessante é que o Goals menciona para o Jordan, quando eles começam a discutir sobre a questão de pronúncia do nome, né? Tanto o Robert Jordan, sabemos que é um americano, que ali é chamado de Roberto, né? O nome latino, né, do Robert, e o comandante Goals menciona que o seu próprio nome, ele escolheu esse nome Goals. Ele acha estranha a pronúncia dada ali pelos locais, e que se ele soubesse essa pronúncia, ele teria escolhido um outro nome. Então já ficamos sabendo que, na verdade, Goals não é o nome real daquele comandante. Isso novamente reforça aquela ideia de que na guerra nada é o que parece. É uma ideia que vai ficar repetindo aqui ao longo do nosso texto. Seguindo adiante, ao longo da conversa existe uma distância, percebe-se uma distância de personalidades. O Robert Jordan extremamente contido, extremamente lacônico, fechado, e o comandante Goals tentando brincar, tentando fazer algum tipo de graça com ele, fala de garotas, fala do cabelo dele, que precisa cortar o cabelo, e o Robert Jordan sempre cortando. Então achei interessante também essa coisa da dinâmica entre personagens, né, que o Ernest Hemingway consegue construir muito bem. Ele faz dois personagens que estão juntos, que precisam se unir, que estão sob uma mesma bandeira, vamos dizer assim, mas que suas diferenças ficam muito claras nessas arestas, né, que os dois têm na sua relação. É quase que uma briga de palavras entre os dois. Achei também interessante. O Goals, também se revela, em determinado momento, um general soviétique. Né? Ele usa até a expressão em francês. Um general soviético. E é interessante a gente perceber, antes da Guerra Fria, americanos e soviéticos trabalhando juntos aqui num território, vamos dizer assim, um território estrangeiro, no caso, a Espanha. Depois daquele encontro, nosso narrador comenta que encerra-se o papo entre Jordan e o comandante Goals, e o Jordan vai para o carro e segue viagem. E um outro gancho narrativo. É colocado que aquela foi a última vez que Robert Jordan encontrou-se com o comandante Goals. Aí fica a dúvida que captura também o leitor. O que teria acontecido com o comandante Goals? Seguimos adiante. O narrador aí vai trazer uma outra situação. Né? A gente volta para aquele momento do Robert Jordan na mata, só que agora ele está sozinho, ao lado de um riacho, e ele vê um pé de agrião. E ele vai até aquele pé de agrião, arranca, limpa ali na água do riacho e começa a comer. Isso dá a entender que ele tem uma situação de precariedade ali, pelo menos me passou essa ideia. Fome, ele está ali, mas em condições precárias. Isso dá um pouco também a ideia de que já tinha sido passado nos próprios textos de apresentação, que a situação da guerra está muito desfavorável aos rebeldes. Né? Eles estão em condições precárias. O próprio comandante Goals menciona, eu peço suprimentos, não recebo.
Então esse é um ponto interessante também para a gente perceber que as forças rebeldes, ao lado das quais o Robert Jordan está lutando, estão em condições precárias. O próprio Robert Jordan, nesse momento, demonstra ter fome, se alimentando aí de um pé de agrião achado ali do lado do riacho onde ele está. E nesse momento, chega, ele está sozinho e ele percebe que volta o Anselmo, acompanhado de um outro homem. E aí foi um ponto onde nós encerramos esse segundo dia de leitura. Então nós lemos aí no segundo dia de leitura, lemos da página 15 até a página 26, portanto 11 páginas. Aí já está mais dentro aí da nossa média de 10 a 15 páginas por leitura. No dia 3, né, nosso diário de leitura, vamos aí para o nosso terceiro dia de leitura. No dia 3, que foi o dia 14 de janeiro, nós não lemos. Por quê? Porque nós vamos definimos começar a utilizar um código de cores nessa leitura. Não é a minha prática. Eu basicamente sublinho os meus livros e comento, né, escrevo do lado, boto asterisco, faço a minha leitura interativa plena, né, nossa forma de leitura, que a gente chama de leitura interativa plena, né, lidando muito, interagindo muito com o livro, mas sempre com o meu grafite ali, com o meu lápis, nunca fui muito além disso. Mas para essa leitura de calhamaço, eu decidi utilizar um código de cores, né, usando aí 4 cores diferentes para coisas diferentes ao longo do texto. Então eu não li novas páginas, eu reli as páginas que tinha lido, marcando aí com essas 4 cores. E com o que quer dizer cada uma dessas cores? Bom, vou começar aqui pelo azul. Eu marco com essa caneta azul tudo que são os elementos fixos que dão contexto ao texto. Por exemplo, nome de personagens, idade dos personagens, descrição dos personagens, nome de lugares, datas importantes, situações literalmente fixas, né, que não mudam. Onde está a casa de fulano, o endereço de fulano, o endereço do personagem tal. Então tudo que é fixo no romance eu marco com azul, porque isso facilitaria eventualmente voltar. Ah, não, esse personagem já foi mencionado. Eu vou lá no azul e vejo o nome de repente do personagem. Então tudo que é fixo no contexto da obra eu marco com o azul. O verde eu uso para 2 coisas: chaves interpretativas e ganchos narrativos. Pode ser até que eu utilize para alguma outra coisa, mas sempre sob elementos de narração, não de descrição, como é o caso aqui da caneta azul. A caneta verde para elementos mais de narração, ou seja, chaves interpretativas ou ganchos narrativos. Os ganchos narrativos eu já comentei aqui, né? Aqueles casos de coisas que são deixadas ali para que o leitor fique com a curiosidade de descobrir o que vai acontecer lá na frente. O que a gente comentou aqui aquela informação sobre a ponte, né, que ficou ali subentendido, que eles dois conheciam, tanto o Goals quanto o Robert Jordan. Então eu marquei com a verde, né, um gancho narrativo. Outra coisa que eu marco com a verde, que eu ainda não achei aqui, mas pode ser que ela apareça, é a chave interpretativa. A chave interpretativa são elementos que se repetem de maneira regular ao longo do texto e, portanto, devem ter algum papel especial que vai ser revelado lá na frente. Eu vou dar um exemplo aqui. No primeiro capítulo apareceu um relógio prateado. No segundo capítulo, voltou a aparecer um relógio prateado. E aí, lá no terceiro, no quarto, ou no sexto capítulo, volta a aparecer um tal de um relógio prateado. Então, quando isso começa a aparecer muitas vezes, e eu sempre uso aquela fórmula, né? Uma vez apareceu normal, 2 vezes apareceu suspeito, 3 vezes necessariamente é chave interpretativa. Então eu marco aqui com a caneta verde. A caneta vermelha serve para marcações de passagens marcantes, né? Passagens significativas, aquelas frases, quase que eu diria assim, aquelas frases que dá vontade de tatuar no braço, né? Então, todas as frases que em si mesmo elas já têm um peso, né? Um peso de uma citação, elas são marcadas com o vermelho. E, finalmente, por último, nós temos aqui a caneta preta, que é para anotações do lado da página, marcações, asteriscos, textos de fato, né? Escrever ali nas margens das páginas, eu faço isso com a caneta preta. Então esse meu terceiro dia de diário de leitura foi utilizado para usar aí nosso código de 4 cores, que nós vamos continuar usando ao longo da nossa leitura. E aí vamos então para o nosso 4º dia. Esse foi o terceiro dia, foi usado para fazer as marcações com as canetas. Nosso 4º dia, que foi o dia 16 de janeiro. No dia 16 de janeiro, nós retomamos ali do ponto onde nós paramos na narrativa, ou seja, aquela volta, o Robert Jordan está ali parado no riacho, comendo seu agrião, e de repente volta o Anselmo trazendo uma outra pessoa.
Esse segundo homem, ele né, o Robert Jordan salda esse segundo homem com um sorriso, mas o segundo homem não responde, ou responde de maneira muito lacônica, dá a entender que alguém que está ali numa situação muito desconfortável. Né? Esse é o primeiro recado que é passado com a chegada desse homem. O Anselmo aponta para o homem e diz assim, olha, esse é o cara que manda aqui. Então eu, o Anselmo, como guia, trouxe você aqui, mas na verdade, se você quiser fazer alguma coisa nessa região aqui, quem manda é esse cara. Então esse é um ponto já super importante. O homem pergunta, né, esse homem novo, pergunta o que é que tem na mochila. Ele vê as mochilas do lado do Robert Jordan, e ele pergunta o que é que tem na mochila. O Robert Jordan, na mesma hora, fala, dinamite. E aí o homem diz, não, então dinamite vai ser uma coisa muito importante, vai ser uma coisa muito útil para mim. E o Robert Jordan já corta logo a situação, diz assim, essa dinamite não é para você. O que eu quero colocar com isso, trazendo, de fato, esse diálogo aqui? Como o Ernest Hemingway soube construir um momento de tensão naquela relação entre os dois. Então a gente vai ver que aquela tensão só vai crescendo. Né? Apesar de que o Robert Jordan tenta desconstruir aquilo, tenta quebrar um pouco o gelo, mas o outro cara está muito reticente, está muito duro ali. E a gente vê que mesmo nessa dureza, mesmo o Robert Jordan, a priori, precisando eventualmente daquele cara, ele também não abre o jogo, ele também não dá o braço a torcer. Então a tensão crescente é uma marca muito interessante da escrita aqui do Ernest Hemingway. O homem então pergunta, né, o Robert Jordan pergunta ao homem qual o nome dele. Né? Então qual é o seu nome? O homem novo não responde. Quem responde é o Anselmo. O Anselmo diz, olha, o nome dele é Pablo. Então aí nós já temos aí nosso trio. Robert Jordan, Anselmo e o Pablo. O Jordan pede então para o Pablo ajudar a carregar as mochilas dele. E o Pablo responde que não vai carregar nada. Esse já é, novamente, a gente vai afunilando, a gente vai intensificando ainda mais a tensão que existe ali entre aqueles dois. O Anselmo já briga ali com o Pablo, já dá um esporro no Pablo, o Anselmo até na condição de uma figura mais velha, né, usando aí da sua autoridade, dá esse chacoalhão lá no Pablo, ele aí volta, pega as mochilas, começa a ajudar meio que a contragosto. E é interessante porque o Robert Jordan percebe nesse contragosto dele, né, não, deixa que eu pego então, mas já percebe um azedume nessa fala do Pablo, apesar de que agora, depois da bronca do Anselmo, ele começa a ajudar. E ele acha que esse tom é muito perigoso. É um sinal de alerta que ele tem que ficar, porque isso dá a entender que o Pablo ele pode não ser alguém muito confiável, ele pode estar ali, mas já naquela fase de querer abandonar a causa do Robert Jordan e do Anselmo. Então ele nota isso. E a gente vai perceber cada vez mais que o Robert Jordan é alguém extremamente observador. Ele vai voltando aqui até o ponto do observador aqui, além de ser um observador desse tom de voz do Anselmo ao dizer, não, bem, então pega as malas, mas pegou assim aquele tom de voz de que, né, não está gostando da situação, o Robert Jordan também observa dois detalhes. Eles estão caminhando, né, em direção a essa casa do Pablo, ele vê marcas de patas de cavalo e vê as calças do Pablo com uma calça com, vamos dizer assim, um desgaste na parte interna das coxas, dando a entender que o Pablo cavalga, né? Ele usa cavalos. Então, esse senso de observação, de observar os detalhes, vai ser uma característica que eu imagino que vai ser muito importante na formação, né? na apresentação das ações do Robert Jordan. E, de fato, quando eles chegam na casa do Pablo, estão lá os cavalos. Então, eu achei um detalhe bem interessante do Hemingway mostrando como o Robert Jordan é alguém extremamente observador e perspicaz, né? E aí vem também um outro elemento interessante, outra passagem interessante, que é o seguinte. O Robert Jordan, quando ele se apresenta com o Pablo pede para ele se identificar. E aí o Robert Jordan dá um documento, algum tipo de documento, deve ser um documento que mostre que ele é da resistência, né? Que ele é da mesma bandeira, está sob a mesma bandeira que o Pablo. E ele percebe que quando ele passa o documento, o Pablo não olha muito para o documento, meio que dá uma olhada assim meio disfarçada. E o Robert Jordan percebe que o Pablo não sabe ler. E aí ele aponta até o selo, aí o Pablo diz, não, eu já vi esse selo aqui, mas quem manda aqui sou eu. Então, naquele primeiro momento da identificação, desse documento, não serviu para muita coisa. Mas vai haver agora um momento de identificação que, vamos dizer assim, Robert Jordan e o Pablo vão falar a mesma língua, já que os dois não se comunicaram através do documento escrito, que são os cavalos. Robert começa a comentar, né, do cavalo alazão, o baio e tudo mais, e o Pablo diz assim, você entende de cavalos?
Aí o Robert disse, não, entendo, conheço. Diz, ah, então peraí, então me diga se tem alguma coisa errada com um desses cavalos. Aí o Robert diz assim, agora quem tá, ele está me avaliando, ele está me testando. O Robert ele dá uma resposta, né? Ah, o cavalo tal tá assim, porque a mandíbula dele tá assim, o osso aqui do peito tá desse jeito. E o Pablo se sente satisfeito com aquela resposta, né? Como se fosse assim, Robert Jordan passou no teste do Pablo. Então achei essa passagem também bem interessante. Um outro momento é quando o Pablo menciona, e aí eu acho que já um pouco essa coisa dos cavalos já deu uma quebrada no clima pesado que estava ali, e o Pablo começa a perguntar, na verdade o Anselmo menciona uma ação que o Pablo fez, que foi de explodir um trem, e o Pablo já se sente mais confortável para perguntar ao Robert Jordan se ele conhecia o estrangeiro que ajudou eles lá na explosão do trem. E ele descreve um pouco o estrangeiro, e o Jordan diz, não conhece, é o Kashikin. E o Pablo perguntou o que aconteceu com ele, nunca mais, né, não teve notícias dele. Ele disse, não, ele morreu. Essa resposta do Robert Jordan dá um clima, né, toda aquela possível descongestão do clima, né, aquela descompressão que tinha acontecido com a coisa dos cavalos, que de alguma maneira uniu um pouco mais os dois. Com essa informação, o tom do Pablo também, normalmente ele cai, ele entra num estado de melancolia. E aí ele fala assim, não, realmente isso aí vai ser o destino de nós todos, né, essa coisa de morrer por essa causa. E aí o Anselmo até dá uma chacoalhada nele, não, que é isso, cara, tu tá desanimado assim e tal. E ele comenta, o Pablo, que ele percebe que o exército do ditador Franco está ficando cada vez mais forte. Então ele está, essa melancolia dele é como se ele dissesse, olha, o Kashin já morreu, amanhã depois vai ser eu também. Então eu vou ser caçado, vou morrer. Então ele entra num estado muito depressivo. E nesse ponto, aqui, deixa eu só verificar se essa é a questão mesmo. Ah, sim. Essa melancolia, esse aqui é um ponto importante, essa melancolia, ela se transforma numa raiva em relação ao Robert Jordan. Porque assim, como o Anselmo começa a chacoalhar, ele diz, o que é isso, cara? Você tá querendo desistir da causa? E aí essa melancolia do Pablo se transforma numa raiva. Ele fala assim, vira pro Robert Jordan e fala assim, que direito vocês estrangeiros têm de vir aqui dizer como é que a gente deve fazer as coisas? Né? Essa coisa do estrangeiro, né, vir ali na Espanha, né, claramente, tanto o Kashikin quanto o Robert Jordan são de fora da Espanha, e estão ali dizendo como é que os espanhóis devem lutar sua guerra. E aí o Robert Jordan coloca, eu ainda não lhe disse nada, não lhe pedi para poder fazer nada, né, mas se você não puder me ajudar, eu vou achar alguém que ajude. E aí esse clima pesado, o Anselmo vai tentar desconstruir. Que é isso? Você tá querendo abandonar a causa? Você está querendo, né? Aí entra um detalhe importante, são a questão dos cavalos. Que ele fala, depois que você conseguiu esses cavalos, você se torna um capitalista, você quer abandonar a causa. Isso o Anselmo voltando para o nosso Pablo. E o Pablo diz, não, você é um velho que fala demais. Você é um velho que fala demais e que vai morrer cedo. E aí o Anselmo dá uma resposta fantástica, que foi uma das coisas que eu anotei aqui, que eu marquei, fiz questão de marcar, que é, ele assim, eu sou um velho, mas vou viver até morrer. Viverei até morrer. Então essa parece uma frase muito óbvia, mas essa ideia do viverei até morrer quer dizer assim, vou viver com propósito. Eu tenho um propósito de vida. Enquanto eu posso estar dizendo, né, eu posso dizer que eu vivo. Porque para um homem viver, ele precisa ter um propósito de vida. Então ele diz assim, eu viverei até morrer. Não sei você, tipo assim, ele não diz isso. Mas dá a entender assim, olha, eu viverei até morrer. Você eu já não sei. Porque você parece estar perdendo justamente essa ideia do propósito. Essa porrada que o Anselmo dá, desmonta o Pablo, né? Desmonta qualquer resistência que o Pablo teria ali àquela circunstância. E o Pablo aí pega as mochilas, começa a carregar e não fala mais no assunto. Isso o Robert Jordan percebe o quanto o Anselmo é uma figura proeminente, né? O quanto o Anselmo é uma figura realmente corajosa, brava, enfrentou aquela situação e soube reverter aquela situação, né? Então isso ele vai se iniciando aí, vai caminhando para o final do capítulo, e essa impressão do Robert Jordan em relação ao Anselmo, em relação ao Pablo, ela é muito bem descrita aqui no final. Tanto a admiração do Robert Jordan em relação ao Pablo, ou em relação ao Anselmo, né, que soube reverter aquela situação ali, quanto principalmente em relação ao Pablo, que ele chega até ter uma autodiscussão, né? O Robert Jordan faz uma autodiscussão. Ele inicialmente disse, não, eu tô querendo achar pulga atrás de orelha, querendo achar
pulga atrás da orelha. Vai ver que esse Pablo é assim mesmo, ele é melancólico assim mesmo. E o próprio Robert Jordan, na cabeça dele, ele pensa, para de se enganar. Você tem que ficar atento a esse cara, porque esse cara ele está a ponto de desistir da causa. Então veja como é interessante essa abordagem sempre psicológica do Robert Jordan, né? Ele pensa uma coisa e a gente, enquanto o narrador onisciente, penetra na mente do Robert Jordan e fala pra gente, olha, nada disso, fica atento. Você tem que desconfiar desse cara, você não conhece esse cara. Então esse cara pode sim ser um ponto fraco lá na frente. Então achei super interessante essa abordagem psicológica da discussão interna que o Robert Jordan faz. E aí, para finalizar o capítulo, tem um detalhe interessante também. O Robert Jordan, como eu disse, tem esse perfil muito melancólico, né, muito para baixo, muito lacônico. E, em certo momento, ele fala assim, não, de fato, ele está se preocupando com os cavalos dele, porque qualquer pessoa que não tem nada, de repente começa a ter alguma coisinha, já quer desfrutar da vida, né, já quer aproveitar a vida. E aí ele brinca, ele faz uma piada intensa, assim, ele vai ficar com falta do country club, ele vai sentir falta de visitar a hípica, vamos dizer assim, né, o lugar aí do jockey club dos cavalos. Essa piada interna, né, essa brincadeira que ele faz, ele chega a sorrir. E ele fala assim, poxa, tenho que trazer mais alegria para a minha vida. Ele percebe que ele está ficando muito melancólico, muito para baixo. E ele diz assim, os melhores homens são os homens alegres. São os homens que trazem alegria para a vida, porque ele estar alegre é como sentir a imortalidade em vida. Né? Isso é um fechamento que ele dá aqui ao capítulo. Só que aí, mesmo nesse momento de ápice, ele volta a ter, ele é puxado de novo para o chão. E ele fala, mas não dá para pensar assim não, meu amigo. Os homens alegres estão morrendo. E para você sobreviver, você tem que estar atento, porque você é um especialista em explosão de bombas. Você não é um pensador. E aí ele encerra esse primeiro capítulo, que já me deixou cheio de vontade aqui de continuar essa leitura que a gente vai retomar amanhã, segunda-feira, dia 19, né, de janeiro. A gente está retomando essa leitura. E aí, para fechar esse nosso vídeo, eu queria destacar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção nessa primeira leitura, nesse primeiro capítulo que nós fizemos. Né? Primeiro ponto, essa abordagem psicológica dessa personalidade complexa que é o Robert Jordan. A gente vai estar, me parece que ao longo do romance, a gente vai estar sempre voltando para o pensamento, né, para o que se passa, os conflitos internos do Robert Jordan, que me parece que já é uma coisa bastante interessante de nós acompanharmos. Outro ponto forte desse primeiro capítulo é a interação, a dinâmica de diálogos. Né? Os diálogos são muito fortes, são muito intensos, né? A tensão entre eles, né? A troca de palavras, a troca até de olhares. Então essa dinâmica de diálogos parece que também vai ser um ponto forte do romance. E por fim os ganchos narrativos, né? Também bem interessantes foram colocados aqui. Então, para resumir essa primeira semana, que nós estivemos envolvidos aí do dia 8 até o dia 16, e nesse período nós lemos durante 4 manhãs. Nessas 4 manhãs nós lemos da página 6 até a página 38, portanto 32 páginas lidas nessa primeira parte aqui do nosso diário de leitura, sendo que obviamente eu espero, nessa semana que vai se iniciar, eu consiga ler todos os dias, né, todas as manhãs, serão 5 manhãs, com médias aí de 10 a 15 páginas por manhã. Então eu espero, na sexta-feira que vem, estar trazendo aqui a segunda parte do nosso diário de leitura, trazendo a leitura de aproximadamente 50 páginas desse fantástico romance, que é Por Quem os Sinos Dobram. Então, se você quer continuar acompanhando essa leitura aqui, pormenorizada, nossas impressões, o que nos chamou a atenção nessa leitura, se inscreva aqui no canal do YouTube e siga também lá o Instagram, que a gente vai estar sempre comentando também sobre o nosso diário de leitura. Então acompanhe a gente aqui no nosso canal. E obviamente, se você também é um amante dos livros, se você é alguém que gosta de leitura, se você é alguém que é apaixonado pelos livros, se é alguém que reconhece o poder transformador dos livros, também se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe nosso Instagram no @PrazerEmConhecerLip. E lá a gente vai continuar esse papo sobre livros. Então é isso. Se puder deixar o like, agradeço. Se puder se inscrever no canal, agradeço mais ainda. Se puder se inscrever lá no Instagram, agradeço mais ainda, para que você possa se juntar aqui à nossa comunidade de literófilos, de amantes dos nossos queridos livros. É isso. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.